Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 13 de março, celebramos Santa Serafina. Nossa santa de hoje nasceu na cidade de Geminiano, na Toscana, no norte da Itália, no ano de 1238. Ela costumava ser chamada pelos familiares, pelas pessoas mais próximas, pelo apelido de Fina. Ela já nasceu com a saúde muito debilitada, uma doença degenerativa que a acompanhou durante toda a vida. Por isso, os pais tiveram sempre muito cuidado com ela. Ela praticamente viveu reclusa desde que nasceu. Era uma família cristã e ela recebeu, principalmente da mãe, uma educação muito sólida na fé, com base no Evangelho. O primeiro biógrafo de Santa Serafina, que relata vários milagres que aconteceram por meio da intercessão dela, foi João de Copo. E nessa biografia que ele escreveu sobre ela, ele diz o seguinte: São Paulo nos ensina que o sofrimento fortalece o espírito. Por esse motivo, Fina era a mais bela e formosa criatura aos olhos de Jesus Cristo, seu mestre, que lhe permitiu tantos sofrimentos. Ela ficou paralítica de seu pescoço para baixo, todo o corpo paralisado. Ao final já não podia mover-se, nem sequer um braço ou mão. Enquanto Deus permitia essa aflição, ela decidiu não repousar em uma cama confortável. Ao contrário, escolheu uma tábua de madeira para deitar-se, e como um lado de seu corpo ficou paralisado, afligido pela doença, ela decidiu deitar-se sobre o lado saudável. Por 5 anos esteve nessa posição. Não permitia a ninguém trocá-la de posição. Permaneceu por tantos anos assim que sua carne era uma grande ferida. E, no entanto, nunca gemeu ou reclamou. Manteve-se dando graças a Deus até o final. Tudo isso que João de Copo narra sobre Santa Serafina aconteceu a partir do momento em que ela tinha 10 anos de idade. Como nós dissemos, já desde o nascimento ela teve uma saúde muito frágil, essa doença degenerativa foi evoluindo e com 10 anos de idade ela ficou com essa paralisia mencionada por João de Copo, que ela ficou paralisada do pescoço até os pés, principalmente um dos lados do corpo. E ela decidiu, como um ato de mortificação, de penitência, deitar-se não numa cama normal, mas sobre uma tábua, e deitar-se sobre o lado que era saudável, porque dessa forma a penitência seria maior. E era ali que ela era alimentada pela família, especialmente pela mãe. Aos poucos foi crescendo a fama de santidade dela, porque era uma situação muito deprimente, aparentemente, mas ela sempre mostrava uma paz, uma alegria, que era uma coisa, a princípio, incompatível com aquele modo de vida. Uma pessoa completamente prostrada, paralisada, muito jovem, deliberadamente colocada sobre uma tábua de madeira e sem poder fazer nada, sem poder realizar nenhuma obra. Ela se santificou. E os vizinhos passaram a visitá-la cada vez com mais frequência para pedir oração a ela, às vezes para pedir conselhos. E ela muitas vezes falava que tudo aquilo que ela sofria não era nada em comparação aos sofrimentos de Jesus na cruz. As dores do Cristo, ela dizia, eram muito maiores do que as dela. E foi por meio do crucificado que a salvação chegou à humanidade. Então ela nunca reclamava, nunca se maldizia, nunca ficava mal-humorada, descontando suas amarguras sobre as outras pessoas. Pelo contrário, ela sempre mostrava uma grande gratidão a Jesus Cristo, porque ele sofreu muito mais por ela e ele permitia que ela unisse aquelas dores, aquela situação deprimente, ao único sacrifício redentor, que é o sacrifício de Cristo. Além disso, ela costumava motivar aqueles que a visitavam a uma devoção fervorosa a Nossa Senhora. Ela mesma era profundamente mariana. A dor dela, a dor de Serafina, aumentou ainda mais quando a mãe dela foi assaltada e morta praticamente em frente de casa.
E a mãe era a pessoa mais próxima dela, que mais cuidava dela, que havia evangelizado Serafina. A partir de então ela passou a depender muito da ajuda dos vizinhos, e alguns vizinhos tinham nojo de cuidar dela, porque muitas vezes o cheiro era desagradável, as feridas eram feias, era uma situação muito difícil. Serafina era muito devota do Papa São Gregório Magno, e ela costumava pedir muito a intercessão dele, porque ela sabia que nos últimos anos de vida ele também teve uma doença degenerativa e que ele enfrentou com muita paciência, com muita fé, com muita firmeza em Deus. Certa vez, isso no dia 4 de março de 1253, ela teve uma visão extraordinária do próprio São Gregório Magno, acompanhando toda a dor dela, e nessa visão ele dizia que os sofrimentos físicos dela estavam perto do fim e que ela iria morrer no dia do aniversário do próprio São Gregório Magno. De fato, foi isso que aconteceu. No dia 12 de março do mesmo ano, 1253, quando Serafina já tinha 15 anos de idade, dia do aniversário de São Gregório, ela faleceu. E, de forma milagrosa, os sinos das igrejas que existiam naquela região, todos começaram a tocar, espontaneamente. Era um sinal de que o céu se alegrava com a oferta de vida daquela jovem que amou Jesus crucificado até o fim. Pelo amor, com o coração, sem poder realizar obras, ela se ofertou. Depois, também milagrosamente, ao retirarem o corpo dela daquela tábua onde ela viveu por 5 anos, encontraram violetas brancas embaixo exatamente do local em que ela se deitava. E as pessoas já sabiam que se tratava de uma santa, então muitos doentes tocaram o corpo dela antes de ser enterrado e muitas curas aconteceram, muitas curas milagrosas, completamente extraordinárias, de modo que ela ficou considerada como uma espécie de heroína popular. Depois dela ser enterrada, muitas curas, muitas graças extraordinárias continuaram acontecendo por meio da intercessão dela. As pessoas iam muito visitar o túmulo dela e as pessoas costumavam também depositar doações sobre o túmulo. Com o tempo, essas doações foram sendo recolhidas e foram suficientes para a construção de um pequeno hospital para atender pessoas pobres, ali na própria cidade de Geminiano. E depois esse hospital, muito bem administrado, cresceu, se tornou um dos hospitais mais importantes ali daquela região da Toscana e existiu ainda durante vários séculos. Na capela daquele hospital foi colocada a tábua sobre a qual Santa Serafina repousou durante 5 anos. Repousou não, se deitou, porque as dores sempre a acompanhavam. E essa tábua era tida como uma verdadeira relíquia pelas pessoas que visitavam essa capela. Depois, com toda a justiça, Santa Serafina foi proclamada oficialmente como padroeira da cidade de Geminiano, o que ela é considerada até hoje. A celebração litúrgica dela é realizada com muita festa naquela cidade do norte da Itália. Nos inspiremos na vida dessa santa que nos ensina que para amar a Deus nós precisamos ter um coração ardente, que o essencial não é exatamente realizar grandes obras, mas é fazer tudo por amor a Cristo. E nós podemos ofertar inclusive nossas dores, nosso sofrimento, mostrando que nós podemos nos unir ao sacrifício redentor de Cristo, em reparação pelas dores do coração de Jesus, pela salvação das almas e pela nossa própria santificação. Santa Serafina, rogai por nós.